Bo- é foda. Ô camarada, boa noite. Eu sou Vina Guerreiro. Esse é nada mais que um meio cigarro, porque eu não sei se eu vou acender outro durante a minha fala aqui pra vocês. Camaradas, eu tô rindo assim, além das questões, né? Eu tô rindo assim porque, porra, olha só, o Bolsonaro, semana passada, deu uma chapuletadinha no Witzel, no Eduardo Leite lá, o prefeito, o governador gaúcho, no Dória, enfim, numa galera que ele acha que vai concorrer contra ele em 22. Porque ele não está em candidatura já à reeleição, ele não está. Né? Ele realmente trabalha duro, as suas 3 horas diárias de chinelão Raider e camiseta falseta do Palmeiras. Ô, presidente, imagina se fosse a Dilma falando merda, as poucas merdas que ela falou, umas 5 vezes, 6 vezes merda aí, um pouco mais, vai. Aí assim, o Bolsonaro em um mês falou que a Dilma falou quase em 8 anos, né? 6 anos. Enfim, olha, ele deu essa porrada falando o seguinte, a canetada do Bolsonaro, eu baixo os impostos se eles baixarem ICMS. Uma disputa clara que ele trucou, e aí os governadores que não são burros retrucaram, né? 3, 6, pá. Aí Bolsonaro escondeu, né? Falou, não. Pegou as cartas, virada para baixo, entregou na mesa e falou, perdi essa vez, refaz o jogo, né? Porque é isso, não tem como você, ele falar que ele vai baixar, que mensagem, tá? Ó, tudo bem, nós somos nacionalistas, nós gostamos de centralizar, nós gostamos desse tipo de coisa, eu vou falar disso porque tem a ver com o segundo tema, que tem a ver com esse primeiro tema, que é a tretinha de sempre do Bolsonaro contra os governadores, ou contra qualquer um que apareça, né? Bolsonaro é aquele que falou que os grupos de governadores do Nordeste não prestavam para nada, que eram todos uns paraíbas, né? Todos os nordestinos eram, então, paraíbas, que é a forma como que se refere a nordestinos no Rio de Janeiro. Se o Bolsonaro fosse... Ele é paulista de nascença, ele é campineiro, né? Campinense, sei lá. Mas aqui em São Paulo eles chamam de baiano, né? Chamavam, faz muito tempo que não escutou, seu baiano, né? Enfim, já mudou isso. Mas ele reduziu primeiro os governadores a isso, né? Como se fosse algo péssimo, né? Ser paraibano. O que é um absurdo, né? Agora ele veio com essa treta semana passada falando, se eles baixarem, eu baixo. O problema é que o Bolsonaro está canetando o preço do combustível nível federal, o tabelamento, esse tipo de coisa, ele está canetando à mão mesmo, à mão, porque ele não quer perder a base de caminhoneiros que o apoiam. Né? Porque os caminhoneiros, porra, eles são a logística desse país, que é rodoviarista. Então, é um erro a gente também ter um modal só, que é o modal rodoviário, 90% de modal rodoviário e, sei lá, 10% de ferrovia e transporte hídrico. É uma besteira, é um erro geográfico, é um erro geopolítico, é um erro comercial, é um erro logístico. Porque se esse modal falha, acabou. Né? Os caminhoneiros param, ou o combustível acabou, não tem mais o que fazer, percebe? Então você não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Né? Mas o Bolsonaro quer agradar esse pessoal aí, os caminhoneiros, que podem causar um grande transtorno, porque se esses caras param nacionalmente falando, eles dão prejuízos bilionários diariamente ao país, né? No que isso lhes transforma em algo muito poderoso. Eles só não são mais poderosos porque os sindicalistas que ali andam são pelegos, como quase todo sindicalista é pelego. E aí não organiza a classe, na verdade ficava esperando, né? Enfim, você sabe o que eu penso e já era. Tá bom, o Bolsonaro trucou, eles retrucaram, o Bolsonaro escondeu o jogo, tudo certo. Agora, hoje, o Bolsonaro assina um decreto dizendo que há um fundo, inclusive, para a Amazônia e há um conselho nacional, mas na verdade focado nas questões da Amazônia, a Amazônia legal, como se chama, né? Ou seja, é a Amazônia que compreende todos os territórios, todos os estados, todos os entes federativos que dela tem um pouco de seu território, de sua porção. Então, sei lá, Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, e aí alguns outros estados. Quer dizer, tudo aquilo se chama, normalmente, o que se convencionou chamar de Amazônia Legal. Antes, o Conselho da Amazônia Legal era formado, claro, pelo presidente, né, do Brasil, pela União, por alguns ministros,
e por governadores de estado. Agora, o que o Bolsonaro fez com esse decreto? Tirou todos esses governadores da Amazônia Legal, né, e jogou a relação para o presidente, para o vice-presidente e para um conjunto de ministérios. Então ele deu isso para o Mourão, e ele faz isso com dois pretextos, a meu ver. Foi isso que eu consegui calcular pela mente confusa de Jair Bolsonaro. Uma coisa, ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Uma coisa é o seguinte, ele se reaproxima do Mourão. Ele dá algo para o Mourão fazer, porque o Mourão não tinha nada. O que o Mourão faz esse governo? Nada. Né? Nem falar merda ele fala. Né? Ainda bem que o Mourão parou, sumiu, parou mesmo de falar besteira, não é que nem o General Heleno, que ontem voltou a falar besteira, né? O General Heleno também, esse é outro que, cara, tá gagá, né? Desculpa, cara, assim, desculpa mesmo. Eu adoro os militares, eu defendo, pra mim é a expressão máxima do Estado brasileiro, defendo, sou positivista, entendeu? Defendo mesmo, glorioso, só que é o seguinte, cara, falar muita besteira. E para mim, militar é bom em observar, não é bom para falar. Militar é bom para fazer guerra para conseguir a paz. Militar não tem que ficar saindo falando por aí pelos cotovelos, não, porque aí se o cara faz isso, ele me parece mais um civil, como eu. Tá aqui um falastrão falando pra caramba, por quê? Porque eu sou civil. E a minha posição de pessoa que quer concorrer politicamente futuramente aí, me pede que fale. Dali parlatorium, parlare, parlamento, falar. Não tem outra coisa para fazer. Né? Militar lida com outras coisas, não deveria ficar falando por aí, mas tudo bem. O Bolsonaro então mata dois coelhos com uma cajadada só, uma, dando essa reaproximação e tarefas de seu governo para o seu vice, que inclusive há algumas semanas foi demonstrado inclusive que ele não seria o vice do Bolsonaro na sua futura recandidatura, né, na candidatura em 22. O Mourão já seria preterido do processo, os militares já não seriam mais tão necessários, na verdade, Bolsonaro. Então agora ele dá isso, que é uma espécie de falar, ó, mano, tá vendo? Eu gosto de você, tá ok? Eu gosto de você, tá ok, Mourão? Aí a segunda parte disso é o seguinte, voltou o Guedes, o Guedes, sabe o Guedes? Aquele que falou que nós, servidores públicos, mas no caso ele se referia aos concursados, não aos de cargo eletivo, né, que vão tentar cargo eletivo. Ele disse que todos eram parasitas, né? Mas veja só a história do Guedes. O Guedes é filho de dois funcionários públicos, um pai funcionário público, uma mãe funcionária pública. Ele estuda em escola pública, depois ele vai estudar escolas preparatórias públicas, depois ele vai passar na federal, ele vai ter aula com professores públicos, concursados também, e depois ele vai com bolsa do Brasil para o Chile. Então, ele viveu do parasitismo, né? Ele viveu aprendendo, tendo um modo de vida que ele acusa parasitário. Quem é o parasita? O pior é o Guedes, que ele é o parasita do parasita. Não é verdade? E para mim, quem vive de finanças, quem vive de rentismo, esse é o verdadeiro parasita. Não é? Não é verdade? E já que ele acha que parasitas têm que ser eliminados, eu diria o mesmo. Para mim, eu também acho que parasitas têm que ser eliminados. Parasitas como Paulo Guedes, que é um parasita da nação. Certo? Quem vive de renda, amigão, não estou falando do cara que tem um imóvel e aluga para compor a renda, mas quem só vive disso, quem não produz uma agulha, um alfinete, isso aí tem que ser tirado do país, porque é nefasto, faz mal para todos nós. Porém, Paulo Guedes foi a Davos semana passada e lá ele ouviu de investidores do mercado ambiental que certas políticas no Brasil deveriam ser mudadas, principalmente as políticas do campo ambiental e do campo ecológico, para que não afugentassem esses investimentos aqui no país. E ele volta com essa agenda dada pelos financistas globais e entrega para o Bolsonaro. O Bolsonaro que é contra o globalismo, está cumprindo cada, sabe, uma lista de desejos do mercado global, ticando. O Bolsonaro está ticando parte por parte, né? Primeiro ele ia acabar com o comunismo, aí ele faz comércio com a China. Acho ótimo, porque eu nunca entrei nessa paranoia, nessa piração. Depois ele ia acabar com o PT. Tá o PT aí, velho, e vai renascer das cinzas, hein? Cuidado se o Bolsonaro que não se cuide não, porque a polarização... Aliás, o Bolsonaro e o Lula adoram essa polarização mútua entre eles, né? O anti-Lula e o anti-Bolsonaro, um ou outro, né? Na verdade é o mesmo lado da moeda,
dois entreguistas, um de esquerda e um de direita, é o que são, certo? Nós temos que falar de nacionalismo aqui, é só disso que nós temos que falar, compreendeu? Ele vai com essa agenda, traz essa agenda de Davos para o Brasil, para Brasília, e aí o Bolsonaro faz isso, por isso que eu falo que são dois coelhos com uma cajadada só. Ele vai alegrar os militares, vai dar tarefa para o Mourão e vai alegrar os financistas globais que agora vão passar a investir no país, porque o Bolsonaro, em sua fala, ele diz o seguinte: são 14% das terras que nós demos para os índios de demarcação. Poxa, é muita terra, é um abuso. Olha, eu sei que tem diversas etnias nesses 14% de terras. Eu acho que, inclusive, tem etnias indígenas que até querem se familiarizar com o nosso modo de vida do homem branco, do homem civilizado, por assim dizer, né? Não que a gente seja mais civilizado que eles, porque nós não somos. Os índios são mais civilizados que nós, pode ter certeza. Só que eles têm seus rituais, suas culturas próprias e tudo mais. Agora, há um conjunto de etnias que não quer ter contato com o homem branco, não quer ter contato com outras civilizações. Querem manter o modo de vida deles, não querem usar roupa, eles querem... É outra coisa. Essa galera, para mim, tem que ser demarcado mesmo e deixar eles lá. Você pode até rever o processo de demarcação para etnias que já tangem, que já vivem com o nosso modo de vida, que já vivem do modo de vida que a gente, né, ofereceu, às vezes, na marra para os caras. Mas assim, você vai acabar com a demarcação a bem de quê? Porque embaixo de cada demarcação há riquezas minéricas. O Brasil inteiro tem riqueza minérica em seu solo. Não precisa ir primeiro nas áreas demarcadas, tem muita área que não está demarcada que você pode fazer isso. Olha, tem muito minério debaixo de fazenda, de latifúndio. Por que a gente não escava lá primeiro? Para entregar, já que é para entregar, por que a gente não escava primeiro na terra dos barões aí? Desses grandes latifundiários, desses grandes donos de terra do tamanho da Suíça aqui no próprio país. Será que isso não é demarcação também de uma família só poderosa? De um Blairo Maggi da vida? Desses tipos de pessoa? Do Ildebrando Pascoal? Vocês nem sabem do que eu estou falando, né? Vai buscar que vocês vão entender do que eu estou falando. Mas nisso, nas terras do Sarney, nas terras dos próprios familiares do Bolsonaro, eles não mexem. Eles têm que mexer nas etnias indígenas. Não é a última das preocupações, os índios, nesse aspecto? Porque para algumas coisas os índios são as últimas das preocupações. Por que nessa tem que ser a primeira? E aqui não estou fazendo jogo de ONG vagabunda, WWF, Greenpeace, não é nada disso não. É que eu estou falando que a gente tem que respeitar, os positivistas respeitavam os indígenas. Tinha um pouco de, não toda, mas um pouco de sensibilidade. Um governo nacionalista brasileiro de verdade tem que se preocupar com os irmãos indígenas, sim. Eles não são as primeiras das questões. Para algumas questões a gente tem que cuidar deles em primeiro lugar. Mas de tomar terra, eles teriam que ser os últimos. Porque está cheio de grileiro nesse país. Cuida das questões de Harvard, tentando comprar terra aqui no Brasil no preço da bala. Mataram 6 camponeses aí em 10 anos, lá na Bahia. Esse tipo de lugar ninguém mexe. Porque os poderosos não se mexem. Mexe com os índios, né? E ainda fala que é irmão. Passa amanhã, Bolsonaro. Tu é uma comédia como presidente. Entendeu? Aí vem o Mourão, que é um cara mais safo, né? Esse aí é o perigo maior porque ele é esperto. Ele vem e fala, não, agora os governadores vão ser consultivos. Esse aceno que o Bolsonaro não dá, o Mourão dá. Olha quem sabe fazer política nesse governo. Infelizmente, o sobrinho de um fascista, que é o Mourão. O Hamilton Mourão é sobrinho do Mourão, que deu o golpe em 64 e que escreveu o plano Cohen, que cai nas mãos do Góes Monteiro para dar o golpe pro golpe do Estado Novo em 37. Vamos recordando as histórias, porque tudo o que está acontecendo no século passado está acontecendo nesse século, porque a humanidade é tão tosca que repete sua história. Agora, como é que fala? Como farsa, né? Agora como tragédia, na verdade. É isso? Fez como farsa e agora repete como tragédia. Não é isso aí que se fala? Tá bom? É isso. Então, tchau. Um abraço, os camaradas aí, legal, manda um legal, não gostou, ilegal. E Bolsonaro chupa o meu YouTube. Legal.